Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Linux Security Server in Cloud. Na aula de hoje vamos falar sobre o servidor Postfix. A segunda parte é sobre o assunto. Para realizar a aula é necessário ligar as máquinas Web Server interno, Data Center, Security e a máquina Linux interna. Como objetivos da nossa aula, vamos autenticar usuários de e-mail, configurar o cliente Thunderbird na máquina Linux interna e configurar o webmail RunCube no servidor web server interno. Então vamos começar aí falando sobre ativar a autenticação de usuários. Quando a gente fala sobre autenticar usuários, a gente mexe na parte da segurança, né? E o servidor de e-mail Postfix tem umas diretivas relacionadas à segurança. E nós, inclusive, já mexemos nisso. Não sei se você lembra lá no Postfix Main CF, na primeira aula, quais redes vão poder utilizar o seu MTA. Tá? Tem uma diretiva MyNetwork que vai determinar, por exemplo, que a sua própria máquina vai poder utilizar a subrede 1, né, que é o 200.0/24, e a subrede 2, que é o 200.128, o final, né, /25. Vamos relembrar isso daí. Ó, na máquina, cadê aqui? Data Center. Cadê ela? Deixa eu logar na máquina Data Center. Beleza. Aí eu abro aqui o etc Postfix, main CF. Cadê? Aqui, ó. Quais redes ou IP podem enviar e-mail por você? Isso é uma segurança, né? Então, a sua própria máquina, a subrede 1, subrede 2. Até aí, beleza. Vamos sair aqui. Agora, olha só que o slide, no caso, está falando, né? Habilitar a autenticação no servidor de e-mail permite que os usuários enviem mensagem utilizando seu MTA sem ter que passar o endereço de rede na diretiva MyNetwork no arquivo. Tá. Então, é uma maneira de você não precisar passar a diretiva, porque aí você vai utilizar um outro sistema de autenticação. Tá? Então, para melhorar a segurança no servidor de e-mail, nós vamos utilizar o SASL, que é o Simple Authentication and Security Layer, ou camada simples de autenticação e segurança. Então, para fazer isso, na máquina Data Center, eu vou instalar alguns pacotes relacionados ao SASL. Depois, no item 2, eu vou renomear, na verdade, né, o arquivo de configuração para o nome .backup. Depois eu vou criar uma área de chroot para proteger aí o processo do SASL. E aí vou criar a configuração. Né? Nós temos ali, por exemplo, o Start Yes, quer dizer que quando você iniciar iniciar a máquina, o serviço também de autenticação será carregado. Ele vai usar o mecanismo PAN, procurando usuários na própria máquina Data Center. Tá? No caso, aí eu vou ter dentro do PSWD o nome dos usuários. Aí ele tem outras opções de mecanismo que a gente não vai utilizar. O threads, né, no caso, seria 5 threads. Ele vai pegar um processo e dividir em outros subprocessos. E aquelas opções ali, quer dizer que ele vai carregar em chroot no var spool postfix var run sas l alt d. Então vamos fazer essa parte. Então primeiro instala os pacotes aí na máquina Data Center. Então a gente vai dar continuidade, né? Pessoal, para fazer essa aula você precisa ter feito a primeira aula, que é a do Postfix. Ok? Se você não fez ainda, baixa lá o log de áudio para dar continuidade aí no assunto. Beleza, algumas coisas já estavam instaladas, né? Aí ele manda uma mensagem, fala o seguinte, para você habilitar o SASL alt D, né, que é o daemon que trabalha com autenticação, você deve editar o arquivo tcdefault sasl alt D e setar o start para yes. Beleza, ele está avisando, não é um erro, é apenas, né, uma espécie de dica aí para um aviso. Vamos agora fazer um backup, né, da configuração. Beleza. Depois, vamos criar o subdiretório para a gente poder colocar
o daemon de autenticação em chroot e vamos criar o arquivo, né, mais reduzido, né? O nosso arquivo ele vai estar mais reduzido só realmente com as opções que são necessárias. Então vamos lá. Então tem o "-c", "-m" e aqui o "-r". Ok. E aí tem uma outra parte que é interessante quando eu trabalho com postfix autenticando com esse mecanismo de SASL. O SASL é interessante porque ele pode conectar no PAN, pode conectar no OLDAP, né? Então é interessante você utilizar ele. Para poder enviar e-mail, né, com o usuário autenticando, eu tenho que criar esse arquivo com o nome de smtpd.conf dentro de tc postfix sasl. Depois, definir a diretiva que define criar, no caso, digitar a diretiva que define qual é o método de autenticação. Aí, no caso, eu falo para a diretiva ó, sasloutd. Ah, tá. Por isso que eu já configuro ele antes, né? Quer dizer que ele vai procurar no PAN o usuário e, no caso, configurando no PAN a senha do usuário. Então, quer dizer que ele vai procurar o passwd e o shadow para que o usuário, por exemplo, possa enviar e-mail autenticado. Então, é o pwcheck method, né? Método de checagem de senha. Aí depois ele tem o list, que é mecanismo, né? Lista de mecanismo. Ele tem o plain login, que é onde você coloca o seu nome, né, e a sua senha. Então vamos criar o arquivo. Só que antes, deixa eu verificar que se dentro do postfix, ó, já tem o sasl, né? Beleza, perfeito. Então lá eu vou criar o arquivo que vai se chamar smtpd.conf. smtpd.conf. Eu vou definir aqui essas duas opções. Aí você fala, pô, mas é um pouco trabalhoso isso. Perfeito, só que aí você pode depois apenas trabalhar com a autenticação do usuário pelo PAN ou pelo OLDAP. Né? Você não precisa, por exemplo, colocar um monte de rede dentro do MyNetwork. Né? Essa ideia de colocar várias sub-redes dentro do MyNetwork enfraquece a segurança, porque a um usuário que ele está fora, né, da empresa, ele pode, por exemplo, fazer uma conexão de um IP ali dentro de uma sub-rede e a partir dali conseguir, por exemplo, enviar e-mail. Né? E pela essa autenticação, ele precisa estar dentro da base. Né? Então a segurança melhora. Né? Tá, então vamos gravar. Ok. E agora vamos restartar o sasloutd. Beleza. E aí eu queria mostrar algo para vocês. Ó, getEnt group. Ó, você está vendo que... Cadê aqui? Peraí. grep sas. Ó, tem esse grupo, né? Então, para o mecanismo junto do postfix e o sasl funcionar, eu preciso adicionar o usuário postfix no grupo do sasl. E como que eu faço isso? Pelo comando adduser. Mas peraí, o comando adduser é para adicionar o usuário. Então, se o usuário existe e o grupo existe, o que ele entende? Que você quer adicionar aquele usuário ao grupo. Existe um usuário com o nome de postfix e existe um grupo com sasl, né? Como podemos ver aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui o meu comando. Melhor. Tá? Não tem nenhum usuário no grupo, né? Então eu vou usar o comando para poder adicionar o usuário. E depois eu vou verificar que esse usuário ele pertence agora ao grupo do sasl para poder trabalhar com autenticação. Bem, até aí
a gente fez todo o mecanismo fora do postfix, né? Instalamos o SAS Alt D lá, fizemos a configuração e tal. Mas e o postfix? Então, aí você tem que configurar ele para falar o seguinte, ó. SMTPD SAS local domain. A gente não está usando nenhum domínio local do SAS L. Agora, SMTPD SAS Alt Enable. Yes. Ah, tá. Então, eu estou colocando que sim, né? Eu vou autenticar o SMTPD utilizando o método SAS Alt D, que aí ele vai verificar que já está configurado e vai ver que está no PAN, então ele vai procurar no PSWD e no Shadow. Né? Esse seria o mecanismo, um puxa o outro. Aí tem o SMTPD SAS Security Options no anônimo. Não, ele não pode ser anônimo, né? Ele, no caso, deve se autenticar. SMTPD Recipient Restriction. Aí tem os valores. Ó. Permite SAS Authentication, então quer dizer que ele vai permitir o usuário, se ele é autenticado pelo SAS, permite My Network. Ah, tá. Então eu posso, por exemplo, colocar essa opção a mais, né? Então quer dizer que além de autenticado, eu posso também permitir My Network. Aí eu posso reduzir a quantidade de IPs ali, né? Reject on out destination, né? Ele está falando para rejeitar destinos que não são autenticados. Aí ele está falando, está usando o TLS out only? Não, eu não estou usando apenas com um certificado, tá? Estou só autenticando o usuário através do SAS L out. Aí SAS L out D, né? Aí eu preciso adicionar isso no postfix. Vim etc, postfix, maincf, vem aqui no final, vou colocar aqui autenticação SAS L, aí tem diversas diretivas, né? Vamos arrumar aqui. Aham, tá. Então aqui ficou vazio, yes, no anônimo. Aqui no caso, pessoal, precisa dar uma vírgula em espaço, né? Certo, e aqui no... E agora, vamos gravar. Ó, pessoal, esse arquivo, deixa ele com 644, tá? Deixa ele com 644, porque aí você pode abrir, fazer uma alteração e depois gravar. Aí service, postfix, restart. Aí você pode vir aqui no tail-f var log, mail.log. Certo? Tá aqui, ó. E aí nós vamos fazer um teste de envio de e-mail. Para testar, eu vou deixar aqui com o log na tela, tá? Vou fazer assim, ó, deixar o log na tela, né? Vou abrir um outro terminal e vou logar lá na máquina data center com o usuário suporte, tá? Então eu tenho aqui dois terminais, você pode fazer com dois TTY, né? Um com o root no data center vendo os logs e outro com o suporte para ele mandar um e-mail. Então o suporte vai usar o seguinte comando, usuário suporte, echo teste SAS L, pipe mail-s, e-mail autenticado para o suporte @dexter.com.br. E aí eu vou ver aqui no log. Vamos acompanhar aqui. Postfix. Mensagem. Enviou, certo? E aqui eu vou agora no Outlog.
tal. Aí aqui, vamos ver onde começa. Aqui, ó. O socket, user postfix, nananã, accept password, do usuário suporte, nananã, tal, não deu nenhum problema, né? Tá. Acho que tem um syslog também, eu acho. Vamos ver. Syslog, o syslog também coloca aqui que ele mandou o e-mail. Tá, legal. Agora a gente vai passar para a segunda parte da segurança. Mais segurança, mais segurança. A gente vai ativar maior segurança utilizando o TLS. TLS quer dizer Transport Layer Security. Para que eu vou fazer isso? Ele é uma camada para que o sistema de autenticação que já foi configurado. É uma camada a mais. O sistema de autenticação não traz segurança, pois o mesmo ocorre em texto puro, sem encriptação. Com isso, a senha pode ser capturada com sniff. Então, onde que está a segurança do SASL? Aí que está. Existe uma segurança na questão de você permitir apenas que usuários que participem daquela base, que é a base do PassWD, possam enviar e-mails, certo? Mas, se eu utilizar um sniffer, né, como por exemplo, vamos pegar aí um sniff bacana para falar para vocês. Por exemplo, o Wireshark, né? Você pode usar o Wireshark, depois pesquisa sobre ele, e você consegue mapear, né, os pacotes que são enviados na rede, e esses pacotes que não possuem encriptação, que estão em clear text, você consegue fazer a captura. Então, a nossa ideia do SASL, né, é determinar que a autenticação ela deve ser vinda de um ponto seguro. Né? Esse ponto seguro, para nós, é o PAN, indicando a própria máquina, ou podemos também fazer uma configuração com LDAP, né? Mas aí isso fica para um curso de LDAP. Mas para aumentar a segurança, caso apareça algum sniff, nós vamos aplicar uma camada encriptando, certo? Encriptando aí a nossa autenticação que está em texto puro. Né? Assim, as senhas podem ser até capturadas, mas ele vai ver tudo embaralhado. Para fazer isso, eu vou precisar de diversos procedimentos. Né? O primeiro é criar uma área para guardar chave, certificado. Então, eu vou fazer isso na máquina Data Center. Você já teve a oportunidade de fazer algo mais ou menos assim na aula de Apache. Na aula de Apache, você criou uma chave, a Apache parte 2, né? Criou também uma requisição de certificado, também criou um certificado. Né? Eu até comentei, essa aula também foi assíncrona, que você também poderia usar isso para o postfix, né? Só que aí a gente vai fazer na própria máquina, não vai ficar pegando nada do Apache. Então vamos lá, primeiro criando a área em etc postfix SSL. Nós não temos essa área. Não tem. Tá? Então vamos criar SSL. E aí começa, né, toda aquela parte de criação de certificados. Antes eu vou acessar o local, né, para não ficar apontando toda hora a localização final. Certo? Ó. E agora a gente começa aí a geração, né? Bem, aqui o que acontece? Ele tem um comando de OpenSSL, né? Você usa esse comando para poder gerenciar chaves, certificados, requisições, encriptar, decriptar, tirar senha de certificado, né? Tem um montão de opções. Aí esse traço D3 mais random host, ele vai utilizar para poder criar uma chave RSA, tendo aí como saída um arquivo chamado smtpd.key com tamanho de 1024.
Só que aí, como a gente está utilizando aquele traço DES3, ele pede uma senha. Você vai digitar for Linux, e aí ele vai gerar o arquivo e você pode ver o conteúdo, tá? Você pode perceber aí que é uma chave privada, né? Ele tem aqueles tipos de informação ali, o tipo de criptografia que ele está usando, DES, ED3, CB, né? Então quer dizer que ele tem um tamanho de chave de 1024, uma chave do tipo RSA, né? Uma chave bem forte. Legal. O que eu vou fazer com ela? Bem, eu vou usar aqui um comando para mudar a permissão ao chmod, né? Quando você usa o chmod com o "-v", ele vai te mostrar o que ele está fazendo, né? Então ele está falando o seguinte, ó, ele está mudando de 0644, né, onde o dono podia ler, escrever e o grupo e outros, no caso só ler, né, para 0600, onde apenas o dono pode ler e escrever e outros não podem fazer nada. Beleza, até aqui não é tão complexo. Vamos ver agora a segunda parte. Bem, vou gerar uma nova requisição, né, utilizando um certificado. Esse certificado não é o certificado final, né, é aquele certificado que você faz um request. Eu vou utilizar o comando OpenSSL reqnew, quer dizer que eu estou fazendo uma nova requisição, né? Aí o key eu tenho que apontar para a chave que eu criei. A diferença dessa chave para a chave lá do Apache é que aqui a gente precisa entrar com senha. Aí tem o out, né, a saída dele, smtpd csr. Bom, então vamos fazer isso na máquina data center. Vamos lá. Então ele tem aqui, ó, new key out, né? New key out. Beleza, então estou utilizando a chave que eu criei. Aí, ó, a diferença. Para você gerar, ele pede a senha da chave. Qual é a senha da chave? For Linux. Aí tem toda aquela parte de preenchimento, né? Eu tenho o código do Brasil, né? São Paulo, SP, Dexter Courrier, né? Poderia ser também só Dexter. É da área de TI, datacenter.dexter.com.br, root@dexter.com.br. Não tem senha, não tem senha, não tem nome opcional para a companhia, e aí ele gerou o arquivo. Vamos ver o arquivo? Olha lá. É uma requisição de certificado. Ele foi criado através de uma chave, né, uma chave mais forte que possui senha. Então, isso nós temos slide 11, slide 12. Agora, no slide 13, eu vou usar um comando que nós já vimos também no Apache, que é gerar um certificado com duração de 1 ano. Utilizando como entrada a requisição do certificado e a chave que foi gerada. Como saída, um arquivo, que aí sim é o arquivo de certificado, para a gente poder utilizar na configuração do Postfix, que tem a extensão CRT. Então, OpenSSL X500, tipo de certificado, né? Aí eu tenho -rec, né, que eu estou criando uma requisição, aí o -days, definindo que nessa requisição o meu certificado tem duração de 365 dias. Como entrada no in, eu vou usar a requisição de certificado e vou utilizar a assinatura de chave, né? Vou assinar o certificado com a chave que eu montei hoje, né? Como saída, esse traço out, né? Eu vou ter um arquivo
que é o arquivo de certificado mesmo, que aí eu vou usar na configuração do postfix. O detalhe é que ele vai pedir a chave, a senha, né, da chave. For Linux. E aí eu tenho 3, né? Usando o cat no SMTPD CRT, olha lá, aí eu tenho o certificado mesmo. Agora vem uma parte bem interessante para a gente ver aqui na aula. Olha que bacana. Com o comando OpenSSL, opção RSA, se eu colocar como entrada um arquivo de chave, eu posso colocar como saída um arquivo de chave sem precisar da senha. Tá? Então, quer dizer que sim, quando eu precisar usar a chave, eu não vou precisar colocar a senha. Mas isso é bom em que sentido? Por exemplo, você vai colocar na configuração do postfix, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, SMTPD, TLS Certifile, Keyfile. Toda vez que você iniciar o postfix, ele vai pedir a senha do arquivo de chave. Aí você vai perder tempo com isso, né? Então, a ideia é você retirar a chave, a senha da chave. Mas por que a gente está vendo isso? Porque a gente não já criou sem a senha. Bem, a ideia aqui, claro que isso já é de propósito, se você estiver numa situação onde você possui uma chave que tem a senha. Tá? Então você já sabe o procedimento para remover. Né? Usando o comando, ele pede a senha. Né? Aí eu vou lá e digito for Linux. Escrevendo RSA aqui. Agora eu tenho 2 arquivos. Né? Se eu, por exemplo, ver o primeiro aqui e ver o segundo, dá uma olhada. Dá para notar alguma diferença ou não? Ali no começo, né? Aquele deck ali, ó. Proc type encrypted, né? Ele está com senha. Deck info, né? E aí você tirou a senha. Ele continua forte, né? Só não tem a senha. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou renomear o smtpd.key. Pera aí, acho que ele renomeou para outro nome, né? Ele renomeou para original. Vamos ver. Não. Aí ficou com esse nome mesmo? Vamos ver. Aí ficou com o nome... tá. Ficou com o nome original. Tudo bem. Não tá com o nome que eu tava... Não tá com o nome em ponto .key. Aí eu vou mover... Deixa eu ver aqui. O encrypter para key. Né? Então, o encrypter agora que vai ter a extensão key. Vamos ver o conteúdo do ponto .key. Olha lá, ele está sem aquelas informações encrypted, né? Aí, pessoal, tem uma outra parte aqui que também é interessante a gente utilizar, que é a unidade certificadora, né? Eu vou criar aqui um arquivo com o nome de ca.pen, né? Esse ca.pen seria o certificado de unidade certificadora. Para o postfix, é necessário que você também possua esse arquivo. Então, vamos copiar aqui. Ok. Certo. E aí vem a explicação. Então, vamos lá. OpenSSL, aí ele vai ter um rec new, né? Então quer dizer que ele vai fazer uma nova requisição, utilizando como padrão certificados do tipo X509, que usa extensão v3_ca, que é para a unidade certificadora. E ele tem uma diretiva aqui, uma flag, né? Keyout, quer dizer que
nessa geração ele já tem uma chave, que é a cakey.pen, e como resultado final, além de ele gerar a chave, essa unidade certificadora, ele também vai gerar o arquivo da unidade certificadora, que é o cacert.pen, com duração de 365 dias. Tá? Então, isso no arquivo, num comando só, eu faço isso. Aí ele pede uma chave, uma senha, né, para nossa chave. For Linux, e aí eu tenho que preencher toda aquela parte do certificado do CA, que é da unidade certificadora. Data center, né? .dexter.com.br root@dexter.com.br, e aí ele criou o cacert.pen e o cakey.pen. Vamos olhar os arquivos? cacert.pen e depois o cakey.pen, certo? Então tá aí. No slide 14, slide 15. Agora, nós vamos pegar essas informações e jogar lá para o postfix. Bem, pessoal, para ativar então o TLS, né, eu tenho já os certificados gerados, chaves. Eu preciso agora adicionar essas configurações no main CF do postfix. Antes vamos dar uma olhadinha nelas, né? Nós temos aí essas duas primeiras diretivas. Uma ativa o uso de TLS, né? Nós temos uma outra aqui que vai trabalhar com o Start TLS Offer, que seria uma diretiva para iniciar a negociação quando o usuário vai autenticar, né, iniciar isso em TLS. Aí, para trabalhar com TLS, né, eu não preciso apenas ativar as diretivas. Eu também preciso de um arquivo CA, que é a unidade certificadora. Então, tem o SMTPD TLS CA file, né, apontando ali para onde nós criamos. O log level, isso é interessante para você olhar nos logs, acompanhar se realmente o TLS está funcionando. Então, ativo com nível 1 ali. Aí tem uma opção para ele carregar as opções de TLS no cabeçalho, né? TLS Receiver Read. Aí o tempo que ele fica dentro do cache, né? Essa autenticação antes do timeout. Aí os principais aí que são os arquivos de certificado e a chave, né? Então SMTPD TLS Certify, SMTPD TLS Keyfile. Depois ele tem algumas diretivas de cache e pede para você restartar o postfix. Bem, para adiantar aqui, deixa eu ver. Eu já digitei, quer dizer, copiei, né? Então já tem aqui, ó, já está pronto o meu. O que você pode fazer, né, para se organizar? Coloca aqui um comentário, autenticação SAS, autenticação TLS, certo? E aí é só restartar. Service, postfix, restart. É sempre bom a gente olhar aqui, ó, no log, var log meio.log, certo? Startou aqui, tudo certinho. Nós temos também o syslog para você acompanhar, certo? Beleza. E aí nós vamos aproveitar e também autenticar o POP e o IMAP com TLS. Mas peraí, mas eu já tenho um POP e um IMAP, né? Eu tenho 110 e 143. Então, só que você pode instalar, olha que interessante, os pacotes correr-imap-ssl, correr-pop-ssl, correr-ssl. Automaticamente ele já vai gerar tudo que é necessário, certificado, chave, para você trabalhar com
o POP na 993 e o IMAP na 995. Vamos ver? Então, primeiro, instalando aí os pacotes. Porque se eu já tenho a autenticação do SMTP, falta agora do POP do IMAP. Então, instalando aqui o pacote, correr -IMAP, -SSL, correr -POP, -SSL, correr -SSL. Aí ele fala o seguinte, olha que interessante, né? Essa parte aqui do devconf, né? É necessário um certificado SSL. Ó. POP IMAP sobre SSL necessita de um certificado X509 válido e assinado. Durante a instalação do correio POP-SSL ou correio IMAP, se necessário, irá ser gerado um certificado autoassinado. Ou seja, ele mesmo já gera. Ele que faz toda a parte de certificado, de CA, de assinatura. Ok, vamos acompanhar ele fazendo isso? Vamos ver se você consegue. Olha lá ele fazendo. Rápido, né? Então, tá fazendo tudo. Já foi, já. Tá? Tá tudo certinho. Então, aqui, ó, em USR lib courier, eu tenho os arquivos que ele gerou. O .pen ali, né? Tal. Bem, e aí? E aí ele pede para você restartar o postfix, mais uma vez. E usar o netstat para ver se eu tenho novas portas, né? Eu tenho 993, então netstat -putam pipegrep 993, certo? E a 995, ok? Então já está pronto aí. Aí o que eu vou fazer? Eu vou configurar um cliente de e-mail, né? No caso que a gente chama de MUA, para poder utilizar o meu servidor, que aí tem autenticação, tem tudo certinho. Como que eu faço isso? Então me acompanha aí. Ó, na máquina, isso, Linux interna, eu vou instalar esse pacote aqui, ó. IceDove, acho que eu já instalei aqui. Já instalei, tá? IceDove, apt-get install IceDove. Beleza. Instalou o IceDove, eu vou em aplicativos, internet. Aí eu tenho aqui, ó, cliente de e-mail IceDove. Ele é um clone do Thunderbird. Não sei se você lembra aí, não sei quanto tempo faz que você usa Linux, né? Mas ele seria um clone dele. Aí ele pergunta, né, se você quer parceria e tal. Você tira, você vem aqui, ó, ignorar e usar o meu e-mail. Então eu vou fazer o meu cadastro, né? O meu cadastro é o seguinte, meu nome completo. Interessante que ele já pega aqui o nome do analista, ele pega dessa máquina, né? Só que o analista que nós estamos se referindo é esse analista aqui, ó, que está no data center. Vamos ver aqui no getChange. getChange PSWD suporte. Ó, é esse usuário aqui, ó, é o suporte data center. Tá? É o que está na máquina data center. Então, eu vou colocar aqui suporte. Aqui ele pega do nome aqui do suporte da máquina Linux interna. Suporte data center. O e-mail dele, suporte@dexter.com.br. A senha for Linux. Tá? Esse usuário que você, na aula de Postfix parte 1, enviou e-mail, usou um telnet, né? Fez toda essa parte. Aí você vem aqui, ó, continuar, e ele vai procurar as informações, né, sobre o suporte lá na máquina, né? Então ele encontrou aqui, ó, IMAP sem criptografia, SMTP sem criptografia, né? Na configuração manual, eu posso vir aqui no SSL, colocar autodetectar. Tá vendo? A porta, né, eu deixei tudo autodetectar. E aqui eu venho no retestar
ele encontrou por enquanto, né, a 143 e a 25. Certo. Deixa eu só ver um negócio aqui na máquina Linux interna. Resolve.conf. Tá certo. E no datacenter também tá certo. Aí eu posso vir aqui no concluir, e ele fala sobre IMAP não usa, SMTP não usa criptografia, entenda os riscos, concluir. E eu posso fazer uma mudança aqui nessa configuração, né? Esses são os e-mails que eu já recebi, né? Primeiro e-mail, e-mail autenticado, né? Primeiro vamos ver se ele manda e-mail, nova mensagem. Eu vou mandar para o suporte@dexter.com.br. Vou colocar nova mensagem. Nova mensagem. Itens enviados. Ok. E aqui ele mandou o e-mail. Tá, aí como que eu faço aqui para ir no menu mesmo? Tem que clicar com outro botão, barra de menus, editar account settings. No servidor, ele tem um padrão aqui, ó, que é o 143, né? Mas você pode, por exemplo, mudar para o 995, Start TLS, senha normal. E no servidor, vem aqui no editar, Start TLS, senha normal suporte. Né? Aí ok, sim, ok. E aí get message, para ver se tem alguma mensagem. Está conectando no IMAP. Aqui vamos mandar uma nova mensagem aqui, ó. suporte@dexter.com.br teste. Não é essa a configuração, peraí. A porta é 143, Start TLS, senha normal. Aqui, é Start sem autenticação. Deixa eu ver se é isso. Peraí, pessoal. Peraí. Editar, account settings. Não, aqui é 993 mesmo. E aqui é SSL TLS. Aqui no envio, nenhuma. Ok. Tá, é isso mesmo. Aí ele pede a confirmação de segurança. Tá, vamos ver agora o e-mail, né? Nova mensagem. Cadê aqui? Tá. Para suporte@dexter. Teste 2. Teste. Enviar e-mail. E tá aqui o e-mail. Agora vamos olhar o log. Quero ver o log aqui, ó. Tail -f varlog mail.log. Tá, ele conectando aqui no IMAP SSL, é isso aí, ó. Usuário suporte, tal. Vamos ver no out. No out
Não tem. Vamos deixar aqui. Tá. Aí get message. Desconectado, tal. Bem, então está configurado aí. E agora tem o RunCube, né? Como que eu instalo o RunCube no web server interno. E pessoal, continuando a nossa aula, vamos ver agora a última implementação nessa aula, que seria o RunCube, que é um webmail. A ideia de você utilizar o webmail é que você não vai precisar instalar, configurar um MUA, né? Você pode acessar pelo browser. Então, para isso, eu vou precisar instalar o pacote runcubemail.noarch no web server interno, já que ele tem um servidor web e também ele possui um servidor de banco de dados. Então, o RunCube ele vai utilizar o MySQL para gravar as suas informações. Então, para começar, eu vou instalar o pacote. Vamos ver aqui. Aqui eu já instalei algumas coisas para deixar mais rápido essa parte da aula, mas acho que o de vocês aí vai aparecer diversos pacotes para ser instalados. Mas é só aguardar ele terminar a instalação. Beleza. Bem, instalou, ele pede para acessar o HTTP sites. E você lembra dos backup intranet? Então, ele pede para fazer uma cópia, olha que bacana, do intranet para o webmail, para a gente poder acessar o webmail.dexter no browser. E aí você abre o arquivo do webmail e faz algumas alterações, como por exemplo o server name, o server admin, o documento root, porque quando eu instalei o RunCube, a sua home ficou localizada no USR Share RunCube Mail. Os logs, né? Na parte de erro, você troca o nome para o webmail e o custom log na parte de acesso para o webmail. Eu já tinha feito a cópia, né? E vou só mostrar para vocês como ficou. Olha só. Webmail, root, né? O SR Share RunCube. A gente pode até listar aqui para mostrar para vocês. Olha só. Né? Conteúdo e tal. Log, webmail error, né? Ele vai ficar no var log httpd e aí o nome do arquivo e o acesso webmail access. Até aí, normal, é um virtual host, fez a cópia e só fez umas alterações, ok? No item 3 aqui e no slide 20 no item 1. Aí vem a parte de liberação de acesso ao RunCube. Essas versões mais atuais do RunCube, eu vou precisar aí abrir o arquivo runcubemail.conf, que ele cria na hora que você instala. Ele cria em etc httpd conf.d. E na linha 13, abaixo da linha, na linha 13 mesmo, eu vou encontrar o require local, né? Esse require local quer dizer que ele só permite o acesso via localhost. E aí, vou fazer uma alteração. Então, vim mais 13, que é a linha que eu vou abrir, né? etc httpd, aí o conf.d, runcube.conf, local, né? Nós vamos trocar, vamos digitar assim, IP, o IP da primeira subrede, espaço IP da segunda subrede. Eu poderia também só colocar o IP de uma máquina, tá bom? Então tem essa diferença aí, o require requerido, né? Ou seja, o cliente que vai acessar ele tem que estar dentro dessas redes. Aí eu vou gravar e ainda não vou restartar nada. Tem mais alguma coisa para a gente ver? Tá. Como que eu gravo, no caso, quando eu monto a base de dados para o RunCube? Então, a base de dados pode ser no Postgres, pode ser no SQLite, pode ser também no MySQL, que no caso é o que a gente vai utilizar. Ele pede para você abrir na linha 87 esse arquivo de instalação, né? Porque essa versão aqui do RunCube Mail no CentOS é 1.1. Então vamos abrir, né? No 87 que ele está pedindo este arquivo. Tá.
legal, né? Aqui ele não traz o traço. Olha só que bacana. Ele já cai na parte de Database Setup, na verdade começa no 81, tá? E aí você tem configurações do MySQL, né? Como criar a base, setar os privilégios, tá? E depois executar o comando MySQL run cub e-mail. Também você vai encontrar para SQLite e do Post, né? Do Post tem esses comandos aqui. Legal. Bem, como eu estou usando o MySQL, o que eu tenho que fazer? MySQL, -u root, -p, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, no prompt do MySQL, você deve usar um comando, cadê aqui? Para criar. Na verdade, eu já tinha criado, tá? Você pode, inclusive, até copiar e colar daquele arquivo do install, né? Create database, run cub e-mail, aí tem algumas opções aí para UTF e tal. Depois você tem que aqui o show database para mostrar que ele foi criado, né? Tá. E aí depois você tem que alterar as permissões, né? Os privilégios. Grant all privilege on run cub e-mail, ou seja, ele vai definir privilégios de acesso dentro da base do banco de dados RunCub e-mail para todas as tabelas. To, para quem? Para o usuário RunCub dentro da máquina localhost. É porque o RunCub e-mail e o banco de dados estão na mesma máquina, então até não tem problema. E será identificado pela senha for Linux. Beleza. Kit. E aí, olha o que ele pede para a gente fazer. Essa parte é interessante. Pede para acessar o diretório do root, uma SQL. E aqui tem esse arquivo. Ó. Ele é um arquivo KL, né? QL. Esse SQL, no caso, quando você usa um cat nele, na verdade ele tem um script, olha só. É uma sequência que ele vai fazer quando você aponta para o MySQL. Não? Então, você executa um comando MySQL apontando como entrada esse arquivo, que é como se fosse um script, e aí, dentro do arquivo, tem o roteiro que ele vai acessar um banco, vai criar uma tabela, vai fazer tudo isso, né? Então, é isso que ele pede aqui, olha só. Você usa o MySQL -u root -p, o nome do banco que você criou no seu MySQL, nós acabamos de fazer isso, dá uma olhada, Create Database, e depois, como entrada, você redireciona esse script. Aí vem a pergunta, tá? É que aqui eu já fiz. O que você pode fazer aí? O que vai acontecer depois que, né, eu fiz isso? Então vamos ver, ó. MySQL -u root -p, a senha, né? Eu vou abrir o banco, vou acessar, na verdade, né, o banco RunCub e-mail, né, database change, então estou dentro do banco, e aí eu vou usar o comando show tables, né, para poder listar as tabelas. Olha só. Tá aí as tabelas, tá? E essas tabelas, elas vieram da onde? Do resultado final desse comando aqui, ó. Tá? Que é uma espécie de como você popular, para você popular a base, né, do RunCub com tabelas. Essas tabelas vão guardar nomes de usuários, e-mails, anexos, essas coisas. Agora eu vou trabalhar com a configuração do RunCub lá no root webmail. Então vamos lá. etc root webmail. Aqui eu tenho esse RunCub-mail.tar, então eu vou usar aqui, ó, tar xf para extrair a configuração do RunCub e-mail que já está apontando para Dexter. Vou apontar para o /etc. Aí dentro do etc RunCub e-mail, olha que eu encontro um DB, né, um main. O mais importante para a gente ver aí é o DB e o main. Tá? O DB que é as configurações do banco de dados e o main sobre IMAP, SMTP, qual o domínio da empresa, é isso que é importante.
Então, no slide 25, ele pede para você olhar esse main.inc PHP nas linhas 78, 146 e 251. Tá? Então, vamos começar aí com a 78 no main.inc. Olha lá que bacana. E map, né? Ele seria a configuração para trabalhar com a caixa de e-mail. Né? Então, ele usa a porta 143 e depois na 146. Na 146 eu vou encontrar o envio, né? O envio para o SMTP com a porta 25. E depois, na 251, qual é o domínio da minha empresa, né? Que é o dex.com.br. Tá, eu não vou gravar, tá? Só abrir para ver. E agora vou abrir o DB Inc, que aí sim, na linha 25, ele já traz a configuração de conexão do RandCub com a base de dados. Então, tem mais SQL, dois pontos, barra, barra. Aqui eu tenho RandCub, né, que seria o usuário, dois pontos, for Linux, que é a senha, arroba, o host, que sou eu mesmo, localhost, barra, a base de dados. Já está pronto também. Perfeito. Aí, eu encontro isso na 26, né? E na 246 do php.ini, eu devo configurar o time zone. 946, é isso? É. Ah, digitei errado aqui. É etc php.ini. As aplicações em PHP sempre precisam do time zone, que você deve configurar corretamente, América São Paulo. E aí sim, depois de todas essas configurações, eu venho aqui no sysctl, né? Restart httpd.service. Se eu estiver no CentOS versão 6, aí eu posso usar o service, né? E aí eu acesso webmail.dex.com.br na máquina Linux interna. Já deixei até um browser aqui. Webmail.dexter.com.br. Eu entro com o usuário suporte e a senha for Linux. Eu tenho aqui os meus e-mails. Aqui ainda eu posso fazer a configuração de caixa de e-mail. Em configurações, você tem aqui pasta de sistema, rascunho, enviado. Só que antes de fazer isso, onde que eu tenho aqui mesmo? Pastas. É isso mesmo, pessoal. Pasta, eu tenho que ativar essas pastas aqui. Depois que eu ativo essas pastas, aí eu vou em preferências, pasta sistema, é isso mesmo. Aí em rascunho, eu coloco aqui... Acho que eu esqueci alguma coisa. Vamos lá. Tá. Preferências, pasta sistema. Aí em rascunho eu coloco rascunho, em enviados eu coloco enviados, e em spam eu coloco spam e lixeira, lixeira. Salvar. Agora quando eu chegar aqui em e-mail, olha que bacana. Mas tem uma aqui, ó, trash, né, sent. Então eu posso desativar elas. Configurações, pastas. É isso? Não, peraí. Exibição, pasta de sistema, nome real, salvar. É isso mesmo, só que aqui ele ainda continua, né? Vamos ver se no enviado está. Vamos voltar lá. Inbox, inbox tal. Aí preferência, pasta de sistema. Rascunho. Aqui tá de boa. Tá, aqui seria o modelo, né? Que a gente vai usar identidade. Na identidade, você muda para suporte @dexter, tá? E aí vamos fazer um teste. Criar e-mail, né, para suporte @dexter.com.br teste 3
teste 3. Aí vem aqui no enviar. E já apareceu aqui o e-mail. Tá? Aqui você pode fazer o seguinte. Como que era mesmo? Eu clico aqui. É isso mesmo. Aí eu consigo ver o e-mail aqui embaixo. Tá? E aí é o RandCub. Ok? Saiu. Beleza. Acabou. Então, tem uma pergunta LPI, né? Quais são os arquivos de configuração? Selecione duas opções. Qual arquivo onde alias de e-mail pode ser configurado no sistema? Nós temos o main CF e o master CF. E a configuração é etc alias, né? Para terminar, você tem as tarefas do Practice Lab, resolver o desafio do Appliance Lab e responder as questões do teste de conhecimento. Por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.